Bem, pessoal, bom dia. No vídeo de hoje, eu gostaria de mencionar dois detalhes, enquanto uma continuidade do vídeo que foi gravado alguns dias atrás, né? Eu havia mencionado sobre o conflito entre Israel e Irã e quais seriam os interesses por parte de Israel em tentar derrubar o regime iraniano e também quais seriam também os interesses dos Estados Unidos, né, em acabar com o regime dos ayatollahs. Não só o regime, mas o país como um todo. E citei quais seriam os interesses tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Também envolvendo a questão do programa nuclear do Irã, que é tão legítimo quanto qualquer outro programa nuclear de outro país soberano. Mas nesse vídeo eu gostaria de explorar dois detalhes, né? Um, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, cuja sede fica em Viena, e o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? Bom, em 1957, acho que por iniciativa do presidente americano da época, Dwight Eisenhower, que foi general da Segunda Guerra Mundial, era do Partido Republicano, uh, visando tentar conter a proliferação de armas nucleares após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, houve a intenção de criar uma comunidade de técnicos, políticos e cientistas em torno da discussão da proliferação de armas nucleares e uma forma de criar uma regulamentação internacional para poder conter o avanço da disseminação e da produção de armas nucleares. Eu acho que o nome o nome original acho que era Atoms for Peace, né? Átomos para a Paz, traduzindo para o português. Em 57, a agência foi fundada, só que nessa época haviam duas potências nucleares, né? Os Estados Unidos que fez a bomba no Projeto Manhattan, né? Em 44, e em 49 a Rússia, que na época era a principal república da União Soviética, testou sua primeira bomba nuclear em 1949. Aí, nos anos 60 veio a França, a China em 64, a França e a Inglaterra, não lembro exatamente. Mas assim, esses cinco países, né, França, Reino Unido, China, Estados Unidos, né, e Rússia, Estados Unidos, Rússia, França, China e Reino Unido. São os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Né? Até o final dos anos 60, haviam apenas cinco potências nucleares, né? E reconhecidas para ter o uso legítimo e a posse e a capacidade técnica de produzir armas nucleares. Então houve aí a proposta de se criar uma regulamentação para evitar, teoricamente, a disseminação de armas nucleares. Né? Obviamente que no contexto da Guerra Fria, né, o fato da União Soviética também ter corrido atrás de produzir sua bomba nuclear tinha um propósito de reequilibrar dentro de um sistema bipolar no contexto de guerra ideológica na Guerra Fria com os Estados Unidos. Né? Dado o fato de que os Estados Unidos estouraram duas bombas no Japão, no contexto no qual o Japão já estava rendido, né, o eixo estava praticamente derrotado, os historiadores, tanto da época quanto do mundo contemporâneo, interpretam o uso da arma nuclear pelos Estados Unidos contra o Japão como uma simples demonstração de força, com o objetivo de demonstrar para o bloco socialista, que, se não me engano, o único na época, ou um dos poucos, era a União Soviética, que era a União de 15 repúblicas, para tentar, de alguma maneira, conter qualquer possibilidade dos soviéticos de competirem em termos militares contra os Estados Unidos. Só que a Agência de Energia Atômica criou no mundo uma assimetria, né, uma disparidade entre dois grupos de Estados-nações, né, Estados-nação. De um lado, os países que já tinham armas nucleares antes do Tratado de Não Proliferação, que a gente chama de, no acrônimo, TNP. Então, antes do Tratado de Não Proliferação, os países que já tinham bomba atômica continuaram tendo.
não se submetendo a nenhum tipo de norma ou regulamentação ou limitação imposto pela Agência de Energia Atômica. Agora, os países que vislumbraram a possibilidade de criar e desenvolver um programa nuclear, às vezes nem tanto de caráter militar, ou seja, voltado para fazer armas, ogivas, etc. e tal, mas para satisfazer necessidades da sociedade civil, como produção de energia, radiofármaco, dessalinização do mar. Por exemplo, muitos países do Oriente Médio utilizam energia nuclear para poder dessalinizar a água. Casos como Índia, Irã, Egito, Israel, né, eles dessalinizam a água utilizando combustível nuclear, por exemplo, os reatores. 66% da água consumida em Israel é dessalinizada, né, tirada do mar, e, e parte da energia que é gasta para dessalinizar a água vem dos reatores do complexo industrial de Dimona, né, que fica no meio do deserto, em Negev. Então, pois bem, com a, com a, com a instituição da Agência Internacional de Energia Atômica, a sua legitimidade quanto órgão regulamentador sempre vinha respaldada com a tentativa de evitar a proliferação de bombas atômicas. Mas, por outro lado, o país que é coagido ou era influenciado a ser signatário da TNP ficava, digamos assim, internacionalmente restrito a ter o seu programa sob constante vigilância e fiscalização dos inspetores da AIEA, ou esse país teria dificuldades até para ter o seu próprio programa reconhecido e desenvolvido de maneira soberana, né? Então, de alguma maneira, a Agência Internacional de Energia Atômica cria uma assimetria entre as nações. E isso tem também uma implicação política e militar, porque, pensa bem, o país que detiver armas nucleares e entrar em conflito com uma outra nação que não é nuclearizada e que não domina sequer o ciclo de enriquecimento de urânio, esse país que não tem bomba atômica fica numa situação de disparidade. É claro que existem normas, leis que regulamentam direitos de guerra. Não é porque um país que, por não ter bomba nuclear, significa que esse país teriam desvantagens militares do ponto de vista da utilização de armas convencionais num estado de guerra entre Estado-nação. Mas a questão é, devido ao que aconteceu no Japão no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estouraram duas bombas em uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, praticamente a agressão norte-americana criou uma corrida armamentista e tecnológica de caráter permanente. Tanto é verdade que, a partir desse momento, as outras potências passaram a criar os seus programas nucleares, não só para satisfazer necessidades civis, como direcionar o programa nuclear para fins militares. Tanto é que os Estados Unidos foram sucedidos pela Rússia, Inglaterra, França e China. Ou seja, então esses 5 países, eles são internacionalmente reconhecidos como aqueles que podem adentrar um clube onde só eles podem ter o direito legítimo de direcionar o seu programa nuclear para desenvolver de maneira autônoma o domínio sobre o ciclo de enriquecimento de urânio, produzir centrífugas de enriquecimento, enriquecer o combustível nuclear para qualquer nível, qualquer taxa. Por exemplo, reatores que utilizam combustível nuclear para produzir energia elétrica, geralmente são combustíveis cuja taxa de enriquecimento varia de 5 até 20%. Né? Então, esse percentual ele equivale à quantidade do isótopo de urânio que espontaneamente emite energia. Ou seja, quanto mais átomos radioativos eu tenho numa amostra de urânio, maior é a minha capacidade de produzir uma reação em cadeia
de modo a quebrar mais átomos para poder liberar energia. Então essa que é a ideia do enriquecimento de urânio, né? Quanto mais enriquecer, mais energia eu vou liberar na reação em cadeia durante a liberação da energia através do decaimento radioativo. E além disso, esses países têm programas de mísseis balísticos que têm infraestrutura para poder transportar carga nuclear. Bom, e aí vem a seguinte questão. E quanto aos países que, ao terem assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, como é que esses países conseguem se relacionar em situações de conflito ou de competição com as potências que já possuem bomba atômica, sem terem o mesmo arsenal nuclear? Porque quando a gente analisa a diplomacia, não é que a arma nuclear ela vai ser simplesmente uma espécie de salvaguarda da soberania do país que a possui, mas é um elemento que é utilizado para reequilibrar o sistema de relações internacionais quando ou em caso de que algum país venha ameaçar ou coagir um outro país, demonstrando seu poderio militar. Então, aquele país que for coagido e tiver munido do mesmo poderio nuclear, é óbvio que isso inexoravelmente leva a uma situação de equilíbrio onde cada lado tem o que perder se apertar o gatilho nuclear, que é aquele que o fizer primeiro, ele não teria condições ou não teria como garantia de se defender de uma retaliação nuclear. Então, como todos os lados têm o que perder numa situação de equilíbrio, então os países que entrarem em conflito ou por acaso entrarem em conflito, eles seriam coagidos pela própria circunstância de equilíbrio de poder militar a esgotar os meios pacíficos da diplomacia de modo a dar um desfecho não militar para algum conflito de qualquer natureza. Pois bem, aí onde que entra o Irã nessa história? O Irã desenvolveu seu programa nuclear mais ou menos na época do programa nuclear brasileiro. E não por acaso, a empresa alemã que forneceu suporte técnico para o Irã, na época do Shah Reza Pahlavi, no comecinho dos anos 70, foi a empresa chamada Kraftwerk Union, que foi a mesma empresa que assinou um acordo com o presidente Ernesto Geisel para tentar auxiliar o programa nuclear brasileiro em meados da década de 70. Esse projeto não foi para frente porque houve uma pressão dos Estados Unidos para que a Alemanha sofreu restrições devido ao fato de pertencer ao lado que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Mas, por outro lado, a Alemanha tinha todo o conhecimento técnico, conhecimento científico para enriquecer urânio, para instalar uma usina nuclear e até para fazer bomba atômica. Mas as restrições impostas à Alemanha na Segunda Guerra a impediram de levar adiante um programa nuclear voltado para fins militares. Mas o conhecimento técnico, científico, a Alemanha possui até hoje. E aí, nos anos 70, eles não só auxiliaram o Irã, como também auxiliaram, ainda que parcialmente, o Brasil. Né? Porque aí o Geisel teve a ideia de criar um programa nuclear de maneira soberana, e aí o capitão de fragata da época, o Otton Luiz Pinheiro da Silva, ganhou uma bolsa, na época ele era capitão de fragata, ele foi para o MIT fazer uma pós-graduação para ter o conhecimento necessário para tocar o programa nuclear no Brasil. Pois bem, o Irã, assim como o Brasil, o Irã foi signatário, tão logo o TNP foi publicado, emitido, foi instaurado pela Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã, que era um grande parceiro das potências europeias e também dos Estados Unidos, na época do Shah Reza Pahlavi, havia sido signatário, né, do Tratado de Não Proliferação, mas teve seu programa nuclear desenvolvido e incentivado pelas potências. Né? Só que o Irã passou a ser um problema
depois da Revolução Iraniana de 79, né? Onde teve um cisma, onde teve um processo revolucionário que depois o Shah Reza Pahlavi e ascendeu ao poder o Ayatollah Khomeini, junto com a sua legião de seguidores, fiéis, etc. e tal. Mas a ideia não é discutir a Revolução Iraniana, e sim a disparidade que a agência internacional cria no mundo quando, por meio de um tratado de não proliferação, impõe restrições políticas e restrições legais aos países que integram a comunidade internacional de desenvolver o seu programa nuclear de maneira autônoma. A gente pode citar muitos casos aqui, entendeu? Por exemplo, além do Irã, eu não me lembro se a Líbia era signatária da TNP, mas eu me lembro que, acho que uns 20 anos atrás, o Muammar Gaddafi havia solicitado do Paquistão centrífugas de enriquecimento para produzir seu próprio urânio na Líbia. Só que aí parece que a inteligência da CIA havia interceptado essa comercialização entre o Paquistão e o Irã, e aí quando as centrífugas chegaram no porto de Trípoli, os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica interceptaram as centrífugas, né? O envio das centrífugas de enriquecimento de urânio. E aí a Líbia foi coagida a renunciar, né, a essa pretensão de tentar enriquecer o urânio com seus próprios esforços, sob pena de sofrer sanções econômicas muito mais severas do que já havia sofrido há décadas atrás, né? E aí a Líbia teve que abandonar seu programa nuclear. Bom, não é preciso ser muito inteligente para entender que a consequência imediata da Líbia em ter renunciado ao seu programa, a consequência foi a sua falta de capacidade militar de reagir a uma agressão externa no contexto da Primavera Árabe em 2011, onde França, Estados Unidos e Inglaterra bloquearam o espaço aéreo da Líbia, bombardearam a capital Trípoli, que é a capital da Líbia, e as facções patrocinadas pela OTAN, muitos deles membros da Al-Qaeda, por terra, caçaram Gaddafi. Tem até vídeo no YouTube, né? Ele foi torturado, ensanguentado, foi assassinado ao ar livre, né? Como um Judas. E tá aí o resultado, né? Então, quer dizer, o preço que a Líbia teve que pagar por ter renunciado ao seu programa nuclear foi ter se encontrado num contexto político desfavorável à Líbia, ficaram totalmente despreparados a uma agressão, né, de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, junto com os outros membros da OTAN, por exemplo. Eu até posso discutir, né, as causas da queda do Muammar Gaddafi, né, em 2011, mas isso pode ficar para um outro vídeo, né? Vamos aqui discutir os exemplos que vêm acontecendo no mundo quando um determinado país, coagido por pressão externa, renuncia ao seu próprio programa nuclear para adquirir capacidade técnica e atender a demandas da sociedade civil, entendeu? Não é todo programa nuclear que tem a pretensão de produzir bombas, entendeu? Muitos países como a Holanda, Japão, que mais? Holanda, Japão, não sei se é a Bolívia, o Egito, todos eles têm programa nuclear e até então nenhum deles tem. Acho que o Cazaquistão também tem programa nuclear, nenhum deles tem bomba atômica, né? Nenhum deles tem bomba atômica e nenhum deles também sofrem assédio político por terem um programa nuclear em desenvolvimento. Mas assim como expliquei no vídeo anterior, né, existem pretensões para minar o programa nuclear do Irã por parte de Israel e Estados Unidos. É óbvio que um país como o Irã, que é um dos países mais armados do Oriente Médio, se eles abdicarem do seu programa nuclear, eles ficam frágeis de tal forma que, vamos supor, não que esse cenário seja o mais provável, mas ele pode acontecer. O Irã abre mão do seu programa nuclear. Então eles perdem, digamos assim, a capacidade técnica de direcionar o seu programa para fins militares, ou seja, para produzir bomba nuclear. Se eles já dominam o seu ciclo de enriquecimento de urânio,
já consegue fabricar centrífugas, e obviamente eles têm a capacidade de enriquecer até 90%, que é a taxa necessária para fazer bomba nuclear. Ao abrirem mão dessa capacidade, é óbvio que, do ponto de vista militar, o Irã fica muito fragilizado perante a agressão externa. Bom, se já com o programa eles estão sendo atacados por Israel e Estados Unidos, imagina se eles abdicassem de uma capacidade excepcional para poder reequilibrar o jogo de poder no Oriente Médio em relação a Israel e no cenário internacional contra os Estados Unidos, né? Então, sob pretexto, né, qual é a minha conclusão? Sob pretexto de querer evitar a disseminação de armas nucleares no mundo, a Agência Internacional de Energia Atômica, orientada não por critérios técnicos, não por critérios humanitários, e sim por critérios ideológicos, impõe restrições aos países que querem, de maneira soberana, desenvolver um programa de política energética para atender as demandas, as suas próprias demandas nacionais, sem ter que depender da importação de combustível de países vizinhos ou das potências que também costumam fornecer urânio enriquecido para países comerciais, países parceiros, né? Países parceiros comerciais. Aqui vamos dar aqui o exemplo do Brasil há 50 anos atrás. O presidente Garrastazu Médici, que foi o terceiro presidente da ditadura militar, ele tentou timidamente desenvolver um programa nuclear e importou da Westinghouse, que é uma empresa americana, um reator nuclear que chegou cheio de problemas, dando muito defeito. Para vocês terem uma ideia, ele comprou esse reator acho que em 70, 71. Ele só começou a operar pleno vapor em 85, porque nesses 15 anos o reator dava muito problema, vazava radiação, e muitas vezes as comunidades que moravam ali em Angra dos Reis tiveram que sofrer evacuação. Muitas vezes para eles não serem contaminados com vazamento de radiação. Então, ou seja, quando a gente lida com tecnologias sensíveis, a depender dos países que podem estar interessados em importar tecnologia para um país que não tem, talvez não seja um bom negócio, porque isso atrasou muito até o próprio desenvolvimento nuclear do programa brasileiro, entendeu? Mas isso aí foi resolvido depois com o governo Geisel, porque durante 5 anos de governo Geisel, né, o Brasil adotou uma política energética muito ambiciosa, que passava por energia elétrica, prospecção de petróleo e até energia nuclear. Mas isso é uma outra história. Vamos pegar um outro exemplo, e aqui eu não quero entrar no mérito se a Ucrânia está certa, se a Rússia está certa durante a guerra que eles estão travando desde 2022. Com a dissolução da União Soviética, a Ucrânia fazia custódia de 3.000 bombas nucleares, que a maioria eram de origem russa, quase todas elas de origem russa. Quando houve a dissolução, né, a Ucrânia se desvinculou da União Soviética e se tornou país soberano. Na prática, a Ucrânia se tornou a terceira potência nuclear do mundo, que assim, por ordem de quantidade de armas atômicas. Primeiro, os Estados Unidos. Segundo, a Rússia e terceiro, a Ucrânia. Durante a década de 90, a Ucrânia, por intermédio da Rússia e da Bielorrússia, a Ucrânia foi coagida a entregar esse arsenal para a Rússia, muito por pressão do Bill Clinton, na esteira do discurso de diminuir a proliferação de armas nucleares, de modo a manter o clube nuclear que pertence ao Conselho de Segurança da ONU restrito entre aqueles que possuem assento permanente no Conselho, que são esses 5 países que eu falei, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, China e Rússia. E aí, passados quase 30 anos, o presidente Joe Biden instiga e patrocina a Ucrânia a provocar a Rússia invade a Ucrânia, eles travam uma guerra. De um lado está a Rússia, que tem um apoio da Coreia do Norte, do Irã e da China. E do outro tem a Ucrânia com todos os membros da OTAN fornecendo dinheiro, treinamento, armas, inteligência, etc. Aí a questão é, se a Ucrânia não tivesse entregue
o seu arsenal nuclear. Será que a Rússia teria a ousadia de invadir o país vizinho? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que a doutrina da destruição mútua assegurada prevê é que, quando duas potências nucleares estão na iminência de entrar em conflito, há uma forte tendência de que ou eles mantêm o seu estado de guerra num nível convencional, ou seja, utilizando peças de artilharia, armas, munições, tanques, ombuzeiros, ou seja, armas convencionais de guerra, equipamentos que não usam bomba suja ou bomba atômica, ou eles vão ser forçados pelo equilíbrio de poder a esgotar os meios pacíficos para resolução de conflitos. Então, ou seja, muito provavelmente, se a Ucrânia ainda fosse uma potência nuclear, talvez a Rússia pensasse duas vezes antes de invadir a Ucrânia. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que, se por um lado a Agência Internacional de Energia Atômica foi fundada com um propósito aparentemente nobre, na prática, a agência cria um desequilíbrio entre as potências que já possuem bomba atômica e aqueles países que, numa situação de conflito ou de tentativa de invasão, ou que sofrem qualquer tipo de pressão política, ou vinda da economia, ou vinda do Conselho de Segurança, ou de países hostis, e se esse país se encontrar na necessidade de produzir a sua própria bomba, eles ficariam legalmente impedidos, sob pena de sofrer pesadas sanções econômicas e ficarem totalmente isolados da comunidade internacional. Veja o que aconteceu com o Iraque, por exemplo, na Guerra do Golfo. Né? Com o fim da Guerra do Golfo, o Iraque, né, na época de Saddam Hussein, sofreu pesadas sanções financeiras, ou seja, os Estados Unidos bloquearam praticamente todas as reservas em dólar do Iraque. O Iraque ficou impedido de importar bens de consumo, bens de caráter primário, por causa dessas sanções. E o Iraque teve seu programa nuclear totalmente desmantelado. E o que aconteceu em 2003? O país estava esgarçado, com uma dívida pública elevada, com uma situação de crise humanitária brutal por causa das sanções econômicas. A única commodity que o Iraque tinha era a venda do petróleo, e sem condições de se defender de uma agressão externa, foi invadido pelos Estados Unidos em 2003 e a guerra não durou sequer 2 meses. Isso levou à deposição e à condenação e ao enforcamento do presidente Saddam Hussein. Assim como no caso da Líbia, futuramente eu posso publicar um vídeo explicando as causas da invasão dos Estados Unidos no Iraque, que isso é um capítulo que, assim, não foi devidamente esgotado, né? As reais causas deveriam ser discutidas. Mas eu só estou colocando aqui o Iraque como exemplo porque foi um país que também sofreu sanções econômicas, não só pelo fato de ter invadido o Kuwait, o que teria provocado a guerra do Golfo, né, entre uma coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque, de modo a tentar expulsar o Iraque do Kuwait. Mas também havia a pretensão de desmantelar toda a capacidade militar que o Iraque havia conseguido. Para vocês terem uma ideia, o Iraque já foi o quinto exército mais poderoso do mundo. Foi o quinto mais poderoso do mundo. Aqui não vou entrar em detalhes porque há muitas informações, né? Mas eles tinham umas forças armadas muito bem equipadas. Né? Não é à toa que, quando o Iraque travou uma guerra com o Irã de 80 a 88, morreram 1 milhão de pessoas. E durou 8 anos, tanto é que não houve vencedores. A guerra ela foi encerrada por um armistício, foi um acordo entre os dois países mediado pela ONU, e a guerra se encerrou em 1988. Mas aí voltando à questão do Irã. Se a gente olhar, né, a propaganda política e ideológica que é direcionada ao Irã de modo a constranger o país em função do seu programa nuclear, não há nada ou nenhuma evidência que justifique a imposição de sanções econômicas contra o Irã
por causa do seu programa nuclear. Por quê? Aí vamos entrar nas implicações da TNP. Quando qualquer país, como por exemplo o Brasil e o Irã, que são signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, quando o país se torna signatário da TNP, o país fica obrigado a dar satisfação sobre a condução do seu programa nuclear, das suas atividades. O país tem que produzir periodicamente algum relatório sobre as suas atividades, qual o nível de enriquecimento de urânio que está sendo praticado para abastecer as suas próprias demandas civis, como aqui no caso, né? A gente tem Angra 1 e Angra 2, em Angra dos Reis. Esses dois reatores abastecem 44% da energia consumida no estado do Rio de Janeiro, né? Dado, assim, eu estou ressaltando esse detalhe para que vocês tenham uma ideia da importância que é ter um programa nuclear do ponto de vista, né, de uma orientação civil. E além disso, né, e eu acho que isso é o mais importante, que é um ponto sensível, o país que é signatário da TNP tem que estar comprometido a receber visitas periódicas dos técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica. Geralmente, né, para evitar qualquer tipo de viés diplomático ou ideológico, geralmente os técnicos eles são compostos de diferentes nacionalidades. Então é comum ter um iraquiano, um egípcio, um inglês, um americano, um alemão, um russo, um chinês, ou até um brasileiro, no corpo técnico da AIEA, para dar uma impressão de que, como a Agência Internacional de Energia Atômica integra um sistema de relações internacionais que envolve vários países, então é natural que isso se reflita no corpo técnico dos inspetores da agência quando eles vão visitar algum programa, de modo a averiguar a condição do programa nuclear de um determinado país. Então, periodicamente, um país que é signatário, ele se vê no dever de receber os inspetores, a fiscalização da agência pelos seus inspetores, de modo a mostrar uma transparência em relação à finalidade do seu programa nuclear. Agora, o grande problema, então há um grande problema, né, nesse detalhe. Né? É muito comum, né, que nessas inspeções técnicas para investigar o programa nuclear de algum país, isso deixa com que o país que receba visita dos inspetores, o país fique muito fragilizado e aberto à espionagem industrial ou aberto à espionagem de alguma inteligência de um país alheio, né? O que torna a situação do país muito complicada. Aqui vamos dar um exemplo aqui. Entre os anos de 2008 e 2010, teve uma ONG norte-americana, acho que se chamava Instituto Visconsi para o Controle de Armas Nucleares. Esta ONG havia denunciado o Brasil na ONU, alegando, sem nenhuma evidência plausível, que o Brasil poderia fazer 6 bombas nucleares em 2, 3 meses. Eu já expliquei no outro vídeo que assim, o tempo para se produzir uma bomba não depende necessariamente da centrífuga de enriquecimento em si, mas da sua quantidade. Quanto mais centrífugas conectadas em série, menor o tempo necessário para poder enriquecer uma amostra de urânio até uma determinada taxa. E aí essa ONG acusou o Brasil. Isso gerou um constrangimento internacional, porque a Agência Internacional de Energia Atômica trouxe inspetores para o Brasil, eles foram para Angra dos Reis, o que é uma coisa que não faz o menor sentido, porque eu já falei no outro vídeo que o reator nuclear ele produz energia elétrica através da fissão nuclear. Fissão nuclear é um fenômeno no qual ocorre a liberação de energia através do núcleo do átomo quando ocorre uma ruptura dos átomos que compõem o núcleo. Então, a ruptura do núcleo de um átomo libera energia. E nessa energia, o átomo libera nêutrons a uma velocidade muito alta. Esse nêutron vai colidir com um átomo vizinho, que vai produzir energia, que vai liberar nêutron. E essas colisões mútuas entre os átomos do núcleo atômico
gera uma reação em cadeia, e essa é a reação nuclear propriamente dita. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Então, o reator nuclear tem a função de produzir energia elétrica. E essa liberação de energia ela é controlada por um núcleo que é preenchido com água ou água pesada, que absorve a energia do núcleo do átomo, e essa energia evapora a água, que por sua vez gira uma turbina que produz energia elétrica. Quer dizer, o vapor da água, que recebe a energia do átomo, ele desempenha o mesmo papel que a queda d'água, né? Porque a queda d'água nas hidrelétricas gira uma turbina, né? E através da energia mecânica se produz energia elétrica, por queda d'água. A mesma coisa faz o vapor da água no reator nuclear. Pois bem, assim como os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica foram para Angra dos Reis, eles foram visitar Resende, onde fica a INB, as Indústrias Nucleares Brasileiras, que é uma instituição vinculada ao programa nuclear que é tocada pela Marinha do Brasil. Quer dizer, o programa nuclear brasileiro tem origem na Marinha do Brasil. Sim, o Exército tem o seu programa. Quer dizer, a Força Aérea também tem uma participação que eu não sei se ainda existe essa participação, mas assim, acho que o Exército e principalmente a Marinha do Brasil, eles têm participação no programa nuclear brasileiro. E a INB é parte desse complexo industrial nuclear brasileiro. Pois bem, esta ONG, junto com os inspetores da AIEA, foram querer visitar Resende com o objetivo de acessar as centrífugas de enriquecimento de urânio. E é onde que está o problema? O problema é que a nossa tecnologia ela é 100% nacional. O Brasil não importou nenhum componente de nenhum outro país, até porque depois da instauração da, energia, da Agência Internacional de Energia Atômica, ficou muito difícil para os países trocarem tecnologias sensíveis, porque não só a inteligência americana tem capacidades, meios técnicos para poder rastrear as comunicações dessa natureza, como que o país que ou enviar ou receber tecnologias sensíveis ligadas à produção de centrífugas, reatores nucleares ou até para bomba atômica, esses países estão sujeitos a sanções políticas, sanções econômicas e até sanções militares. Acabei de dar o exemplo aqui do Gaddafi, né, que teve as suas centrífugas praticamente confiscadas no porto de Trípoli. Isso há uns 20 anos atrás, quer dizer, antes da sua queda. Então, e onde eu quero chegar com isso? O Brasil, em algum momento da sua história, teve o risco de ter as suas informações sensíveis ligadas ao programa nuclear vazados a pretexto de uma denúncia feita por uma ONG. Então, ou seja, da mesma forma que a IEA acaba impondo restrições, às vezes muito severas, para programas nucleares com caráter civil ou estritamente civil, às vezes os países que, na tentativa de demonstrar transparência na condução do seu programa nuclear, eles ficam muito vulneráveis à espionagem industrial, à inteligência de países estrangeiros, visando minar a sua própria segurança nacional. Eu me lembro que o ministro da época da Defesa, no governo Lula II, foi o Nelson Jobim. Ele comprou essa briga e impediu que os inspetores da IEA entrassem em Resende para poder ter acesso a centrífugas de enriquecimento de urânio. Porque imagina só, vamos supor, eles entram lá na INB, fiscalizam, têm um conhecimento técnico da nossa centrífuga, eles poderiam roubar. Vamos supor, um exemplo hipotético: eles têm acesso a centrífugas. Eles podem aplicar alguma técnica de sabotagem para roubar um protótipo das nossas centrífugas e fazer engenharia reversa e aí ter acesso a uma tecnologia que levou 15 ou 20 anos para ser desenvolvida. Entendeu? Isso aí, de certa maneira, é uma herança da época da ditadura militar. Né? Quer dizer, se hoje o Brasil tem as condições técnicas para desenvolver energia nuclear de maneira autônoma ou até fazer arma nuclear, isso se deve ao fato de que
Na época, esse programa foi tocado e incentivado pelos militares que estavam no poder, e ao mesmo tempo, e isso é bom ressaltar, o Brasil, durante a época do regime militar, se negou a assinar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Tanto o presidente Costa e Silva, o Garrastazu Médici e o Geisel se negaram a assinar. Só que quando chegou no governo Geisel, o Geisel praticamente peitou os americanos a tentar não só defender o programa nuclear brasileiro, mas a não se sujeitar a nenhum tipo de restrição externa para que o Brasil pudesse conduzir o seu programa nuclear de maneira autônoma, livre e soberana. Então, o exemplo que eu estou dando aqui do Brasil pode ser muito bem aplicado ao Irã, que o Irã nunca escondeu seu programa nuclear. Não é justo acusar o Irã de que o país conduz um programa nuclear de maneira clandestina, até porque, como eu disse anteriormente, França, Alemanha, Itália, Inglaterra e os Estados Unidos deram total apoio ao programa nuclear do Irã na época do Shah Reza Pahlavi. Então, ou seja, depois da Revolução Iraniana, praticamente o Irã, e até hoje, é visto como uma espécie de par internacional, porque simplesmente não quer abrir mão de desenvolver um programa nuclear visando perseguir os seus próprios interesses nacionais. Não, e o pior não é isso. Que se antes havia uma dúvida se o país deveria ter ou não arma nuclear, depois dessa troca de mísseis entre Israel e Irã, e ao fato de que recentemente os Estados Unidos enviaram 6 caças para poder destruir algumas instalações nucleares do Irã, se bem que isso não acabou com o programa nuclear do Irã, muito pelo contrário, eles vão continuar. É óbvio que agora eles têm total certeza de que ou eles vão ter a bomba ou eles não vão ter. Eu tenho uma hipótese de que o Irã já possui bombas nucleares, mas na hipótese de que eles tenham, eles não poderiam revelar porque daria ensejo às potências europeias e aos Estados Unidos a imporem ou a endurecerem as sanções econômicas que já recaem sobre o Irã desde 79. Foi a época da Revolução Islâmica do Irã. Então, ou seja, além do programa nuclear iraniano não ter sido eliminado, o ataque israelense contra o Irã muito provavelmente vai passar uma mensagem ao mundo de que, se eles não têm, eles vão procurar perseguir a produção de armas nucleares e, principalmente, saiu na imprensa, em algum órgão de imprensa internacional, que eles vão sair do TNP. Assim como a Coreia do Norte saiu há muitos anos atrás. Então, ou seja, quando a gente olha pro cenário internacional e a gente discute a questão nuclear, há uma disparidade, uma carga de preconceito e há um desequilíbrio no debate público entre os países que já possuem armas nucleares e aqueles que não possuem e querem perseguir, ou entre aqueles que possuem um programa nuclear e não querem direcionar o seu esforço para fins militares, e ainda assim estão sujeitos a qualquer tipo de pressão porque querem manter um programa nuclear de caráter civil. No vídeo anterior eu dei a minha explicação. Nos outros vídeos, nos futuros vídeos eu até posso explorar um pouco mais ou em mais detalhes, né? Por que o Irã virou uma grande obsessão da política externa dos Estados Unidos depois da Revolução Islâmica. Não, mas a ideia do vídeo era essa, entendeu? De explicar que a Agência Internacional de Energia Atômica, na esteira de um discurso politicamente correto, que tem uma suposta pretensão de querer controlar a disseminação de armas nucleares no mundo, a agência o faz não por critérios técnicos, mas por critérios ideológicos. E aqui posso dar uma evidência muito clara. Existem 3 países que possuem bombas atômicas, não sofrem nenhum tipo de assédio político, financeiro, nem internacional dos Estados Unidos, possuem bomba atômica, não são signatários da TNP e ninguém os acusa de espalhar o terrorismo no mundo. São 3 países: Israel, Paquistão e Índia.
três potências nucleares, não são signatárias do TNP, e ninguém aí na imprensa fica falando se o Paquistão é uma ameaça no mundo, Israel é uma ameaça no mundo, ou a Índia é uma ameaça no mundo. Não. Ninguém... E por que que o Irã... E a gente tem que parar para pensar, por que que o Irã tem que ser visto como uma espécie de páreo internacional, sendo que o Irã sempre foi transparente na condução do seu programa nuclear e sempre recebeu a visita de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. Então isso é algo que a gente tem que parar para pensar, né? E isso é uma evidência, porque se a Agência Internacional de Energia Atômica tivesse a real pretensão de evitar a disseminação de bombas atômicas, as potências que já possuem o seu arsenal atômico deveriam ou diminuir, ou acabar com seu programa nuclear, ou simplesmente abolir toda e qualquer arma de destruição em massa. Bom, ninguém fez isso. Então, essa é mais uma evidência de que a Agência Internacional de Energia Atômica não só cria uma disparidade de poder entre os países da comunidade internacional, mas que é uma agência que, na prática, é um braço político-ideológico da política externa dos Estados Unidos, que é acionada para inviabilizar o desenvolvimento de um Estado soberano, que é o que está acontecendo com o Irã. Então, só para finalizar aqui o vídeo que já passou dos 46 minutos, o Irã só tem duas opções. Ou vai virar a Coreia do Norte, ou vai virar o Iraque, ou a Líbia. Entendeu? Então, por hoje é só. Até mais.